Quando eu assisti uma primeira aula sua, eu acho que eu escolhi aleatório, veio a mensagem exatamente o que eu precisava ouvir. Realmente ali, para mim, começou a virada de chave. Eu domino! Boa tarde, casal! Boa tarde! Tá, Matheus. Muito bom. Conta um pouquinho pra gente essa história de vocês aí no mundo da gastronomia, a história da família do Psyu. Vai ser uma honra poder compartilhar isso com a galera aqui que tá assistindo a gente. Então, para quem não conhece a história do Psyu, é uma história que começou com a família, com a minha família. Os meus pais, eles iniciaram o negócio há 27 anos atrás. Por estar numa cidade praiana, né, e a nossa localização aqui é caminho para a praia, bem próximo, praticamente na praia. Ele resolveu colocar um trailer na porta de casa para começar a ganhar um dinheiro, né? Como estava desempregado. E aí começou o Psyu vendendo bebida, vendendo um espetinho, carne e tal. E o negócio deu certo. Foi um cara, eu gosto muito de brincar, de dizer que foi um empreendedor despretensioso. Ele não... Na verdade, foi meio que assim, né? Vou botar pela necessidade de tentar trazer uma grana para dentro de casa, aquilo foi virando um negócio, foi se transformando num negócio, né? Desse negócio que ele começou meio que para ganhar um dinheiro, acabou virando o sustento da família, né? Só que funcionou durante mais ou menos aí uns 22 anos, 25, 23 anos mais ou menos, funcionou bem, rodando com a família envolvida no processo. E aí, há mais ou menos 2 anos... Ou seja, então peraí. Então quer dizer que você cresceu dentro do negócio ali, vendo tudo acontecer, no meio, ajudando a atender mesa, e correria pra lá e vai... Era o quê? Pé na areia, mexe o pé na areia, volta de novo. Como é que era o esquema aí? Bem isso. A gente, por ser um trailer, então a estrutura bem simples, mas uma comida bem preparada, bem gostosa, bem caseira. O serviço, a gente atendendo, então um serviço atendido pelos donos e a gente sempre teve, meu pai sempre teve a expertise assim do bom atendimento, sabe? E o G jogou a malandragem ali, jogou a malandragem. Total, é um cara que tem assim, devo muito a ele assim esse legado que ele deixou pra gente, sabe? Do bom atendimento, do tratamento amigável. Então foi uma escola. Só que a gente foi criado meio que para a gente buscar um meio de estudo, né? De dar condições de estudo aos filhos. E essa sempre foi a pretensão de minha mãe e meu pai. E aí cada um buscou, dos filhos, cada um buscou sua profissão. Acabou que a gente sempre ajudou, de uma certa forma, mas o negócio era tocado por eles. Era um negócio que, como sempre foi a família envolvida, né? Principalmente meu pai e minha mãe. Minha mãe tinha outro emprego e quando chegava do trabalho, ela ia direto para a cozinha. E meu pai era responsável por tudo. Meu pai é quem fazia as compras, meu pai era quem atendia a mesa, meu pai era quem resolvia com os funcionários, poucos funcionários que tinha na casa, mas tinha que emitir nota, meu pai é quem era caixa. Então, assim, a gente ajudava nas horas vagas, né, enquanto a gente estudava e na hora que sobrava a gente vinha para estudar. Só que nunca foi um negócio que a gente vislumbrava da continuidade, porque assim, naquele momento foi por necessidade, graças a Deus, sustentou a família, né? Eu não posso me queixar disso, porque realmente, graças a Deus, cumpriu com a missão naquele momento. Só que a gente não visualizava aquilo ali como uma fonte de renda, como um negócio para dar continuidade. Matheus, Deus foi muito bom com a minha família, porque como tinha um propósito daquele momento, cara, meu pai e minha mãe sem ter noção do que era um restaurante, cara, e deu muito certo naquele momento, né, para cumprir com a missão, mas não tinha ficha técnica, não tinha controle de estoque, não tinha nada do que a gente vê na mentoria. Então, dessa época, eu posso falar como cliente, né? Eu vinha, e assim, a sensação que eu tinha na época que eu frequentava o Psyu, quando era administrado pelos pais de Marcílio, é que era um ambiente assim, que ele não recebia clientes, ele recebia amigos. Não tinha essa exigência como tem hoje, porque era um ambiente completamente familiar, onde ele recebia amigos de fato. Os clientes eram muito fiéis ao negócio, então a gente já sabia quem ia no dia tal, quem ia no outro dia.
E aí foi crescendo para poder atingir outras pessoas e realmente, é como o Marcílio falou, a gente nunca pensou no Psyll como um negócio da nossa família. Mas aí as coisas foram mudando. E aí eu queria saber como é que foi a entrada de vocês no Psyll, né? Para quem não sabe, eu tenho tenho duas formações. Né? Eu sou enfermeiro e sou dentista, sou cirurgião dentista também. Então, Keiko é advogada e aí nós temos o namoro e ela, logicamente, como a gente sempre teve essa gratidão por meu pai, por minha família, a gente sempre se envolveu também de uma certa forma, mesmo tendo outras profissões, a gente se preocupava sempre de estar ajudando. E todo mundo sabe que você conduzir um negócio como esse, no porte familiar, de você não ter tantos funcionários, de você não ter uma organização, uma administração de negócio, você precisa de ajuda, mas mesmo assim as coisas cansam, né? E meu pai conduziu muito bem, procurou fazer dentro das condições dele, conduziu aí ao longo de quase 25 anos o negócio. Só que a gente viu que ele já estava bem cansado. Minha mãe sempre com dois vínculos também. Minha mãe trabalhava na Receita Federal, funcionária federal, e chegava do trabalho e ia direto para a cozinha para poder ajudar. E assim, bem complicado. A gente viu o quanto foi exigido deles, né? E a gente também, como vivia muito aquilo ali, teve que abdicar de muita coisa. Minha família foi constituída dentro do Psyll, praticamente. A gente viu que estava cansado, já cumpriu com a missão dele, né? E a gente precisava de assumir o negócio, porque a gente já via que não estava administrando como deveria, começou a ter débitos, começou a impostos serem pagos com atraso, não tinha... O mercado foi mudando, né? O negócio, na verdade, o mercado foi mudando. Por conta disso, a gente reuniu a família. Minha mãe já tinha também tempo para se aposentar, mas ela tinha receio porque não sabia como seria, né, ela se aposentando, como é que seria com meu pai. Mas a gente conseguiu convencê-los e aí fizemos a proposta de iniciar a administração do negócio. Só que assim, o que a gente ajudava, Matheus, a gente via que tinha necessidade de estudo, de profissionalizar o negócio. Só que aquela resistência, se deu certo até aqui, para que vai mudar? Mesmo com as mudanças do mercado, a exigência do mercado tinha essa resistência. E o discurso era sempre o mesmo. A gente sustentou vocês a vida toda, vocês estudaram, se formaram. Como é que o negócio sustentou vocês, deu condições de estudo, vocês estão dizendo que isso aqui está errado? Mas a gente via que tinha muita coisa errada, muita coisa precisava ser mudada, administração, de estudar, se dedicar, de acompanhar, sabe? O que foi assim, um determinante para você falar assim, eu preciso buscar ajuda? Porque eu sei que na maioria das vezes as pessoas não me encontram quando as coisas estão boas. Quando a gente realmente assumiu a administração do Psyll, ainda era algo muito híbrido, porque a gente estava na administração, a gente estava na operação, mas os pais de Marcílio continuavam também, a irmã, o marido dela. Então, assim, era muita gente envolvida no processo. Chegou um ponto que eu falei assim, bom, se eu for me dispor a assumir a administração de um negócio, eu preciso buscar ajuda. Porque eu sou advogada, eu não entendo nada de comércio, eu não sei se naquela época você me falasse a respeito de ficha técnica, qualquer coisa desse tipo, eu ia estar me xingando, né? Então, assim, eu falei, vou buscar ajuda. Comecei a assistir uns vídeos no YouTube do Domine Seu Restaurante, até por indicação de uma amiga nossa de Jequié. Mas, Matheus, só uma observação. Quando ela fala que precisava estudar, é porque o negócio já estava muito feio. Então, essa observação é extremamente importante. Eu ia até fazer esse comentário, né, das pessoas que estão aqui, acho que muitas vão se identificar com essa história. Mas o negócio, a gente começou a ver... meu pai construiu um certo patrimônio. E a gente já estava vendo esse patrimônio se desfazer, justamente porque ele sempre falou isso. Eu prefiro dever ao banco do que dever a qualquer pessoa. Porque o banco eu pago juros e o banco eu vou pagando do jeito que puder. Então, ele assim, honrava com os compromissos, mas estava bem complicado. E aí, problema com funcionário, problema realmente com imposto. Então, mercadoria, eu vi meu pai pagar, Matheus, três vezes a mesma mercadoria por falta de controle, desorganização. Entende? Então, estava vendo realmente o negócio ir para o ralo. E ele mantinha o mesmo discurso. Mas sempre deu certo dessa forma.
E aí, o que é que aconteceu? No meio do caminho veio uma pandemia, né? E aí, a pandemia acabou piorando o que já estava ruim. A gente nunca tinha feito delivery na vida. A gente não sabia realmente o que fazer. Quando surgiu o primeiro decreto mandando fechar, eu, sinceramente, achei que ia ser coisa de 15 dias e rapidinho a gente ia voltar a trabalhar. Então, beleza, pelo menos 15 dias a gente vai ficar aqui descansando. Mas aí não foi. Foram mais de 3 meses fechado. A gente falou, agora não tem mais o que cavar para chegar no fundo do poço. Não tem mais para onde ir, não tem. A gente não tinha condições de pagar a conta de luz do restaurante. Vamos começar a fazer delivery. Só que a gente não tinha experiência nenhuma de delivery, a gente não sabia como era que fazia. Começamos a ligar para todos os clientes do Psyll, falando que a gente ia fornecer delivery, ia ser um cardápio extremamente enxuto, porque a gente não podia chamar o pessoal que estava todo mundo de suspensão de contrato de trabalho. Foi o cunhado de Marcílio para a cozinha, junto com a irmã dele, eu tirando o pedido, Marcílio fazendo entrega. Então, assim, e a gente só funcionava basicamente final de semana, que era quando a gente tinha tempo, porque todo mundo trabalhava durante a semana, né? E mesmo assim ainda pagava para trabalhar, porque não entrava na conta combustível, não entrava gás, não entrava embalagem, não entrava nada na conta. Cerveja vencendo, mercadoria vencendo, a gente já ia ter que jogar muita coisa fora, então vamos liberar aqui espaço. Fazia promoções absurdas. Fazia promoções absurdas que não tinha quem resistisse, porque realmente eram tentadoras. Os pais de Marcílio criavam galinha na fazenda, no sítio. Eles traziam a galinha, a gente cozinhava e vendia por quase nada. Não contava. Achava assim, foi criado lá, vende aí de qualquer preço aí, mas não entrava na conta gás. Tipo assim, uma galinha completa que comeria umas 6 pessoas, a gente vendia por R$40. Eu acho que ainda tem muitos esse preço aí. Que a gente vendia, acho que abaixo do preço que comprava na nota, só para poder dizer, a cerveja tá aí, vai ter que tirar. Então, vamos fazer uma promoção para impactar o povo, mas... E ainda assim, a gente tinha quase nenhum pedido de delivery. Cara, você vê, né? E é legal vocês falarem isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que é só baixar o preço que eu resolvo a minha vida. E aí você não tem toda a retaguarda, todo o processo que vem depois que o dinheiro entra, né? Que eu tenho para pagar, é custo fixo, é despesa variável, é CMV, é meu lucro, que na verdade às vezes não existe nada. E eu queria perguntar onde foi que eu entrei nessa história. O que aconteceu? A mercadoria que tinha paga, nós vendemos e na hora de repor mercadoria. Não tinha dinheiro. Falei, meu Deus, o negócio está pior do que a gente imaginava. Vamos precisar de ajuda. E aí foi realmente nessa hora que caiu a ficha de que a gente, por mais que tivesse já uma história, né, de experiência do negócio, mas não de administração. Então a gente viu a necessidade de mudar completamente. E aí foi que Keiko realmente entrou na jogada aí. Descobri Matheus Lessa. E aí eu fiquei estudando sozinha, fazendo as aulas, e aí eu nas reuniões dos sócios, eu chegava e falava assim, não, mas é porque o Matheus Lessa ensinou a gente a fazer assim, assim, assim. Aí, tipo assim, os 3 olhavam pra mim, quem é Matheus Lessa? Um maluco aí, tipo, deu um maluco aí falando coisa daqui, não sabe de nada. Eu não tinha voz ativa dentro do negócio, nas mudanças, né? Porque, assim, cada um pensava realmente de uma forma. E acabou que a gente abriu uma segunda unidade, calhou, né, de acontecer, abrir uma segunda unidade, e a gente acabou dividindo a sociedade, cada casal ficou tomando conta de uma unidade do Psyll, e foi quando a gente realmente começou a administrar o Psyll sozinhos, eu e Marcílio, de fato. E aí o negócio ficou ainda mais difícil, porque a gente não tinha... noção de como era pagamento de conta, como era contato com o fornecedor, como era controle de estoque, nada disso a gente tinha noção. Muito presos na operação, completamente presos na operação, a gente não conseguia se desvincular um final de semana sequer, porque o negócio não rodava, de fato. As coisas vão se embolando, você vai entrando na operação, chega um ponto que você acha que ninguém consegue fazer melhor do que você, então você vai lá e mete a mão e faz. E era muito isso que estava acontecendo com a gente. Não era a gente para fazer drink, era a gente para ficar no caixa, era a gente para fazer compra, era a gente para fazer pedido, era a gente para receber mercadoria, para tudo. A gente só não ia para dentro da cozinha porque realmente não é nossa praia. Eu comecei a viver uma angústia muito grande, porque
porque eu vi o quanto a gente precisava tocar o negócio, a vida nossa estava dependendo disso, do negócio ter que dar certo. E eu comecei a ver a dedicação de Keiko, ela se envolvendo, estudando e buscando, e dizendo, nossa, é muita coisa, mas eu vou fazer, já que ninguém quis, eu vou à luta. Eu acordei um dia, Matheus, e senti uma necessidade, sabe, de buscar um pouco mais de conhecimento. E aí eu me lembro que eu peguei o celular, eu tinha a senha, mas nunca tinha entrado na escola. Quando eu assisti uma primeira aula sua, eu acho que eu escolhi aleatório, veio a mensagem exatamente o que eu precisava ouvir. E assim, eu até me arrepio porque realmente ali para mim começou a virada de chave. Se eu não me engano, acho que era uma aula de mais ou menos umas 2 horas e pouquinha. Não tem... acho que foi uma live, eu não me lembro exatamente o que foi. Mas assim... Acho que foi uma live do 701. Acho que foi mais ou menos isso. E eu sei que a mensagem foi para mim. E daquele dia em diante eu falei assim, não, eu preciso estudar Matheus Lessa. Eu preciso acompanhar Domine Seu Restaurante, porque é realmente isso aqui que eu tô me desesperando, tô angustiado, estava buscando uma orientação e não encontrava. E as coisas estavam em minhas mãos e eu não enxergava isso, sabe, Matheus? E aí, para mim, daquele dia em diante, eu comecei a realmente começar a botar como prioridade de todo dia assistir uma aula para poder começar do início, né, que é extremamente importante. Não pular etapas. Cara, que legal. Como é que foi isso para vocês, assim, começar a cair algumas fichas, começar a entender? Eu quero que vocês conectem isso com a ida de vocês lá para a imersão. A imersão do ano passado, ela aconteceu num feriado. Se eu não me engano, novembro, 15 de novembro. 1 e 2 de novembro, isso. Acho que foi 1 e 2 de novembro. Exato. E aí eu tinha comentado com o Marcílio, e o Marcílio falou assim, de jeito nenhum. Não temos nenhuma condição de ir para São Paulo em pleno feriado. A gente não tem condições de sair da operação para poder ir para a imersão. E aí, beleza. Eu já tinha me convencido que realmente a gente não ia, porque não tinha realmente condições. E aí, como o Marcílio falou, o Matheus só está faltando agora fazer milagre, né? Porque... coincidentemente, Matheus entrou em contato. Eu fiz alguma publicação no Instagram do Psyll. E aí ele entrou no Instagram do Psyll e comentou a publicação que eu fiz. E aí depois do comentário ele falou, e aí, vamos para a imersão? Aí eu falei, não, Matheus, não vamos, porque é feriado, a gente não tem condições de sair daqui do Psyll. Aí ele falou assim, se eu fosse vocês, eu iria, vai valer a pena. Aí foi assim, deu um estalo, né? Eu falei para o Marcílio, eu falei, rapaz, a gente tem que ir. Aí Marcílio, de jeito nenhum, não tem condições nenhuma. Cara, tem tanta coisa para fazer, ficha técnica para acompanhar, tem que estar na cozinha, tem que fazer as compras, tem que fazer controle de estoque. Quem é que vai ficar aqui no meu lugar quando eu sair? Aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, então você fica e eu vou. Porque aí você fica tomando conta do restaurante e eu vou para São Paulo. E aí Marcílio se desesperou, porque eu ia para São Paulo sozinha. E suas coisas, quem é que vai fazer? Eu digo, já deixei tudo organizado. Já deleguei minhas funções para as pessoas certas e cada um vai fazer o que tiver que fazer. E aí ele ficou revoltado. Ele passou mais ou menos uma semana assim, tipo, sem nem falar com você. Com raiva de mim. E aí eu falei para ele, eu disse, ó, inclusive já comprei as inscrições, já comprei as passagens. E aí, um belo dia, ele entrou em contato com o pai dele, que estava no sítio, perguntou ao pai se ele podia vir para cá e tomar conta das compras e tomar conta do Psyll enquanto ele tivesse, isso sem ele me dizer nada, né? Depois, passou um tempo já perto da imersão, eu falando, poxa, não deu certo, né? Minha pressão, Marcílio não vai. Tem que comprar uma passagem para ir sozinha. Aí, Marcílio disse assim, ó, já conversei com meu pai, já tá tudo certo, a gente vai para São Paulo. E realmente foi como você falou, Matheus, foi um chamado. A gente recebeu esse chamado e ainda bem que a gente atendeu. E a gente foi para São Paulo e São Paulo realmente foi um divisor de águas na nossa vida e na vida do Psyll. A gente não cansa de falar a respeito da imersão. Dentro da escola, eu acho super fantástico a forma como é conduzido, sabe, Matheus? São aulas leves, são aulas agradáveis, a hora passa sem a gente nem perceber, sabe? Eu gosto bastante. E assim, por conta da correria da gente ainda está muito dentro da operação, lógico que a gente foi fazendo nas horas vagas, o tempo que... Mas sempre achei assim muito agradável a linguagem,
com muita clareza tudo que é colocado lá. A escola em si é um formato que me satisfaz bastante. Mas a nossa relação com a equipe do Domine Seu Restaurante é maravilhosa, é maravilhosa. Então a gente foi para São Paulo e realmente foi um divisor de águas a imersão, porque assim, mexeu muito com o nosso emocional, mexeu muito com tudo que a gente acreditava, que a gente achava que estava fazendo certo, que a gente achava que estava no caminho, e assim, desconstruiu muita coisa, e a desconstrução, ela é extremamente importante no processo de mudança, né? Porque você só consegue reconstruir se você desconstruir. Então, foi realmente uma desconstrução. A gente voltou de São Paulo maravilhado assim, com a imersão. A gente voltou sabendo que a gente precisa, antes de qualquer coisa, se conhecer. Conhecer, de fato, os nossos limites, ter o nosso controle emocional, para a gente conseguir gerir qualquer tipo de coisa. Seja um restaurante, seja a família, seja o que for. E isso foi bem, bem marcante, assim, porque Marcílio voltou completamente diferente da imersão. Matheus, eu costumo dizer que a gente administrar o negócio, antes a gente tem que aprender a administrar a nossa vida. E naquele momento eu estava desencontrado, eu tinha toda a responsabilidade com a minha família, responsabilidade com os meus pais, porque assim, o PSIL hoje, para a gente, ele é arrendado, né? Então foi um compromisso que nós assumimos, a gente realmente identificou que meu pai e minha mãe precisavam descansar, e a proposta que nós fizemos foi, nós vamos assumir e a gente vai pagar um arrendamento para vocês. Então, eu tinha essa responsabilidade, né? Então eu tinha que fazer dar certo aquilo ali de qualquer jeito. Então a cobrança era muito grande, eu me cobrava muito. E a imersão, ela tocou muito na parte emocional, sabe, Matheus? E da imersão em diante, eu entendi que administrar um negócio, primeiro eu tenho que estar preparado mentalmente para depois eu partir para gerir um negócio, sabe? O equilíbrio, a inteligência emocional é que faz a diferença dentro do jogo. Planilhas, números, cálculos, eles são feitos, qualquer pessoa pode fazer. Se fosse só isso, todos os negócios dariam certo. O que faz a diferença é justamente o jogo emocional que lá na imersão mexeu demais com a gente. E para mim foi, como o que falou, um divisor de águas que assim me resgatou, me trouxe uma outra visão, uma visão de vida, uma visão de família, uma visão de negócio completamente diferente. Eu fico feliz, palpavelmente, Marcílio, assim, equipe, processo, pessoal, o que vocês conseguiram alavancar, assim, o que mudou? E aí eu sei que agora foram para dentro da mentoria mesmo, e agora começou a estudar, o negócio tudo mudou. Eu queria saber o que aconteceu aí depois disso. Então, com esse retorno de lá, a cabeça veio explodindo, né? De coisas, de ideias. Falei, meu Deus, eu refutei tanto isso aqui e hoje eu enxergo que realmente é um chamado e minha missão é de dar continuidade a isso daqui e agora as coisas dá para ser completamente diferentes. Comecei a enxergar um negócio completamente diferente. E aí eu vi que muitas coisas eu acabava transferindo a responsabilidade, sendo que a responsabilidade era toda minha. Não é que eu precisava fazer sozinho, não precisava centralizar as coisas. Mas eu precisava ter esse equilíbrio para poder conduzir isso. Para mim, para Keiko, a gente veio com outra mentalidade e aí a gente partiu para uma administração muito, muito, muito diferente. Muito mais leve, muito mais tranquila. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas a gente consegue já traçar caminhos, estratégias para poder as coisas seguirem. Quantas mesas, quantas pessoas... Eu sei que vocês fizeram até evento, né? Quantas pessoas no evento que deu aí? Eu quero só para a galera entender um pouquinho aí. Espaço é incomparável. A gente tem uma área hoje que a gente tem uma área externa, uma área interna, área para criança, a gente recebe sorveteria. A gente tem um espaço hoje que, vou te falar, não é qualquer lugar que tem uma área que nós temos, não. A gente saiu de um quiosque com um trailer para uma área de 1.200 metros quadrados. Hoje a gente tem uma média de 40, 45 mesas, sendo que a gente... Tipo assim, datas comemorativas, porque a gente tem espaço para colocar 100 mesas. Então, só que a gente não coloca porque a cozinha não dá conta, né? Então, a gente reduz a quantidade de mesas para continuar tendo um bom atendimento, a satisfação do cliente, né? A gente reduz bastante nosso espaço
porque se a gente deixar tudo coberto de mesa, a gente não dá conta de atender. Hoje nós temos 25 funcionários na casa. Então, para poder administrar, para poder administrar um negócio como esse, você tem que estar realmente bem focado, bem equilibrado, saber para onde é que vai. E aí hoje a gente acredita totalmente no projeto. A gente tem planos para daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos vai ser outro PSIL, sabe? Com outra estrutura, mas sempre com essa mesma essência, né? Que a gente já construiu aí realmente o que é o PSIL, aí a missão, a visão, os valores. A gente, dentro da mentoria, conseguiu realmente estabelecer tudo isso. Que é engraçado, na hora de construir, eu sempre falei isso. Rapaz, sempre vi isso nas empresas, mas achava que era um copia e cola, né? Tipo assim, vai lá, bota lá e todo mundo vê aquilo ali. Mas não, hoje a gente já tem isso aí muito bem claro, muito bem definido. O nosso negócio, ele toca hoje uma leveza muito grande, sabe? Agora mesmo a equipe está lá. Eu nunca iria parar um sábado de final de semana para vir para aqui, para ficar 1 ou 2 horas afastado e as coisas acontecendo lá. Nunca imaginei isso acontecer, entendeu? Mas hoje a gente consegue tocar o negócio, a relação com a equipe. A gente resgatou funcionários que eram da casa, que de muito tempo, que já estavam desmotivados, que estava desgastada a relação. A gente trouxe para próximo da gente, conquistamos outros funcionários. Então, graças a Deus, eu vejo aí, Matheus, eu acompanho muito tudo sobre o domínio do seu restaurante. Então, 701, quando possível, eu estou assistindo. Então, sempre estou presente em tudo aí. E a gente vê uma das grandes queixas que o pessoal tem é com relação à equipe. Dificuldade de conduzir a equipe, não sabe. Questão de liderança, meu Deus. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma liderança, tem uma aproximação com a equipe. Nós fundamos a Escolinha do PSIL, graças aí à mentoria. A gente tem nossas aulas, de 15 em 15 a equipe, a gente se reúne, passa 2 horas, todo mundo sentadinho, bonitinho, participando. Uma maravilha, Matheus. Então, hoje eu não tenho que me queixar da nossa equipe, não, sabe? A gente Cara, que legal. Cara, que legal. Gente, você não sabe, assim, eu fico muito feliz. Se hoje vocês estivessem sentado na frente de alguém que está assistindo vocês e está assim, tipo, na dúvida, Keiko primeiro, o que você falaria, Keiko, para essa pessoa? Eu diria para essa pessoa que eu já estive no lugar dela. Eu já me perguntei por diversas vezes se eu estou fazendo a coisa certa, de estar gastando esse dinheiro que eu poderia estar investindo em outra coisa. O restaurante está precisando tanto e eu estou investindo esse dinheiro e eu não sei se eu vou ter resultado. E assim, do dia que a gente entrou na escola até hoje, a gente não teve uma simples evolução. A gente escalou uma montanha, sabe? A gente, cada dia que passa, a gente aprende mais, a gente suga mais. Você, Matheus, é um cara que tem muito conhecimento e não guarda. Você espalha, você transborda. E é o que a gente sempre fala, a gente só pode transbordar o que tá cheio aqui, né? Então, a gente suga mesmo. Então, assim, se tiver na dúvida entre investir no domínio do seu restaurante ou investir em outra coisa, invista em estudar. Invista em buscar esse conhecimento, invista em buscar essa experiência, porque vale muito a pena. E não vale muito a pena apenas para o negócio, vale muito a pena para a nossa vida, para a nossa mudança realmente diária, para a nossa mudança de hábitos. E, assim, é fantástico. Eu realmente não tenho nem palavras para poder definir o tanto que a gente está feliz em estar dentro do Infinity. No domínio do seu restaurante você encontra pessoas de todos os nichos que compartilham, se ajudam, sabe? Caminham juntos. Eu estou muito feliz, né, de poder ter recebido vocês aqui hoje, de coração. Gratidão por vocês virem aqui contar mais uma vez aqui, né, toda a história do PSIL, a história de vocês no PSIL, né, essa mudança de mentalidade, esse crescimento, essa evolução. Né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação, parabéns pela decisão de mudança, porque foi uma decisão que vocês decidiram tomar. Uma coisa que precisa ser dita, você consegue, junto com a sua equipe, entregar muito mais do que realmente é prometido, sabe? Então, assim, quando a gente fala assim, rapaz, é bom, entre, vai valer a pena e tudo mais. O que está lá posto, o que está escrito, o que está lá, meu Deus, ninguém tem noção do que é entregue, sabe? Isso daí eu falo com
com muita certeza, porque já tive várias, e todas as situações que a gente viveu aí dentro da mentoria, dentro do Infinity, junto com o Domínio Seu Restaurante, a gente sempre sabe que vem muito mais do que o que é prometido. Então, fico muito tranquilo de falar isso. Gratidão, gratidão, meus queridos. Super beijo. Obrigado mais uma vez pela participação. Legados vivem para sempre, hein? Gostei dessa camisa. Gostei dessa camisa aí. Gostei dessa camisa aí. Camisa bonita, hein? Obrigada, Matheus. Beijo, gente. Beijo de coração.